Projeto Responsa trazendo para você aqui na Fábrica de Cultura Diadema uma roda de conversa bem interessante, porque a gente vai falar com a artista plástica convidada que nos deu um presente para esse projeto Responsa nessa temporada de 2024-25. Foi esse presente, esse belo painel que a gente tem aqui na entrada da Fábrica de Cultura de Diadema. A gente vai conversar com a Alicia Lira, que está com a gente, artista plástica. Vamos conversar também com a Cléo Assis, também artista plástica. Vamos falar com o Juliano Sena e com a Charlene Balogun, que são articuladores daqui da Fábrica de Cultura de Diadema. Então, antes da gente começar com a artista plástica, que já está sendo observado em seu trabalho com elas, né, que fizeram esse trabalho que está tão bonito aqui na frente, eu queria falar um pouco desse espaço. E eu quero fazer um preâmbulo aqui da fala de vocês, porque a gente, em toda a experiência que tivemos durante o Responsa, a gente teve a gratíssima surpresa, não só de sermos recebidos por uma equipe maravilhosa, mas porque a gente tem nesse espaço um aparelho público essencial para a divulgação de cultura, para o atendimento de comunidades, e aqui em Diadema não foi diferente, a gente tem esse belíssimo teatro. Então, gostaria de começar com você, Charlene, porque, afinal de contas, você está na ponta aqui, e eu tenho certeza que você tem histórias bacanas para falar a respeito desse espaço, que não traz só o Responsa, mas tem muita atividade aqui para toda a comunidade. Obrigado de receber a gente. Obrigada, que eu agradeço. Bem, eu sou a Charlene Balogun. Eu estou aqui na Fábrica de Cultura desde o início, né? Há 6 anos eu estou aqui na articulação. É muito bacana, muito gratificante para a gente trazer o projeto Responsa para a fábrica, né? Porque a gente tem muito em comum, né? Em trazer arte, trazer cultura, sustentabilidade. E estar aqui na Fábrica de Cultura, eu sou da cidade, nascida e criada aqui em Diadema, então, assim, participar das ações, trabalhar aqui na Fábrica de Cultura, é trabalhar num equipamento potente, é o equipamento mais potente que a gente tem na cidade. E, como articuladora aqui na fábrica, eu costumo dizer que a gente trabalha com o sonho das pessoas, porque a gente recebe aqui artistas, a gente recebe aqui pessoas que têm o seu sonho, a sua música, o seu trabalho, né, no papel, e aqui eles conseguem se desenvolver. Então, assim, é muito gratificante trabalhar aqui, porque a gente vê como as pessoas chegam, os aprendizes, e esse crescimento no decorrer desse período, né, dos ateliês e das trilhas. Eu acho que é um pouquinho, né? Ótimo. E isso tem muito a ver com a função pública, né, de permitir, de fazer com que as pessoas que talvez não tivessem uma oportunidade dentro das famílias, né, dentro das suas próprias estruturas, de vislumbrar a possibilidade de escolher esse caminho, que é uma forma de transcender o ser humano, né? A gente, no processo Responsa, está falando de mobilidade, e essa mobilidade tem a ver com isso, né, de transcendência. Juliano, como é que é esse teu trabalho? Você está do lado da Charlene, que é uma pessoa com certeza inspiradora e tem se inspirado desde o início aqui, né? Como é que é o teu trabalho aqui? Como é que você vê, inclusive, aquele painel que está ali agora, dando uma visibilidade diferente para a Fábrica de Cultura? Obrigado de atender e receber a gente. Que é isso, eu que agradeço. Hoje eu estou aqui na fábrica, né, como supervisor de articulação e difusão, mas também sou produtor, sou pedagogo, né, sou artista da cidade, e receber o Responsa aqui foi uma responsa, né? Foi uma responsa porque é um projeto gigantesco, diga-se de passagem, né? Como a Charlene falou, a gente trabalha com os sonhos das pessoas, mas o nosso papel aqui é um papel de oportunizar, né? E quando você fala dessa mobilidade, vem de encontro com o que a política pública ela traz, né? Essa mobilização, de você mobilizar os artistas em seus territórios para que eles consigam se autossustentar, digamos assim. E conversa com a proposta que a Alicia trouxe nesses capacetes. E tudo isso reflete no que a gente faz aqui no dia a dia, né? A fábrica ela atende um público diariamente de mais de 800 pessoas, né? Isso se estende na nossa programação mensal,
que são as ações que a gente desenvolve, né, nas mais diversas linguagens artísticas culturais, mas a gente também busca uma diversidade nessas ações, né, de trabalhar com essa diversidade não só cultural, mas também de pessoas, que também vai de encontro com a mobilidade ali, onde você tem várias pessoas circulando, né, várias histórias. Então, eu acho que o Projeto Responsa, ele linka com nossas ações em todos os momentos, né? Então, eu acho que é isso. Muito bom, obrigado. A gente fala de mobilidade, né? A gente tem que lembrar que o ser humano começou nômade, né? Ele não estava preso num lugar, ele foi aprender a morar num lugar só, a cultivar a terra depois de muito tempo já de desenvolvimento. Então, essa coisa da mobilidade é essencial do ser humano. Eu quero ouvir a Cléo a respeito dessa criação que a gente tem aqui na frente, porque esse trabalho que vocês duas fizeram, além de deixar mais bonita aqui a entrada da fábrica, ela traz uma coisa importante para grandes cidades, né? Para grandes centros urbanos onde a gente está. Diadema, colado em São Paulo, essa vasta massa de asfalto e concreto, que às vezes até agride a gente, né? A gente fala de trânsito no projeto, e essa coisa da mobilidade também tem a ver com uma coisa um pouco mais agressiva, e vocês trouxeram uma transição do vegetal, que é uma coisa tão essencial para a gente, não só na nossa alimentação, mas também na busca visual, né? É tão bom ver mata, né? Tão bom a gente curtir e entender essa natureza, a parte botânica. Então, Cléo, fala um pouco desse trabalho, disso que a gente tem aqui na frente. Obrigado pela sua presença. Imagina. Então, eu e a Alice, a gente, quando recebeu a proposta, a gente, assim, logo ficou super empolgada, porque as duas, nós viemos de cidades bem diversas, né? Ela do Ceará, eu daqui do interior de São Paulo. Então, a gente fez esse cruzamento da diversidade que acompanhou eu desde criança lá no interior das plantas aquáticas dos córregos e matas ali, e a Alícia das folhagens, daquelas matas fechadas. Então, você pode ver que a peça ela acompanha todo esse enredo, né? Desde de uma vegetação de uma mata densa para as plantas aquáticas e as terrenas, e, no final, uma natureza morta, que é um pouco da consequência da ação do próprio ser humano, né? Dessa emissão de carbono que a gente faz na própria natureza. Mas assim tocou muito fundo na gente, porque somos duas pessoas trans e a gente se espelha muito nessa diversidade que a gente tem na nossa própria natureza que está na nossa frente. E a gente tem que exercitar nos nossos próprios corpos, assim. Então tem toda essa ligação, essa relação com o nosso corpo, com a nossa essência, essa peça. Então é muito especial, a gente até se emocionou durante a gente fazendo, assim. Foi muito divertido e, enfim, foi uma coisa que a gente não esperava e foi significativa, assim. Eu rebusquei muita coisa de lá do interior, né, na época que eu pintava. Então fazia anos que eu não tinha contato ainda como artista plástica, né? Mas aí rebusquei essa parte, sabe? Aí já engatou outro projeto agora e estamos indo. Ótimo, Sim. ótimo. O bom do Responsa é que a gente está conseguindo fazer assim, para cada pessoa que a gente chega, tem uma dica para um novo caminho, para uma nova forma de expressão. E Alícia, quando a gente viu, né, e ouve a Cléo contar essa história, um pouco da memória, dá meio que para viajar na memória, ter saudade de alguma coisa, em alguma peça específica que você fez. Conta para a gente, obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado da inspiração que você nos trouxe com a tua obra. Eu que agradeço o convite, é uma responsa, né? E esse lugar da diversidade está retratado assim simbolicamente, mas tem plantas muito afetivas também. Se vocês forem olhar ao passar em frente à obra, a gente consegue ter uma visão mais na primeira linha. Tem arruda, tem plantas de imaginário coletivo assim muito forte, né, em relação à espiritualidade. Então a gente tem esse lugar de força, né? A própria peça, que é um capacete que seria descartável, que não passa pelo metro, ela nos remete a esse aproveitamento à vida, né? E aí, se você também perceber que
Os próprios tons de verde, né, que ele vai desde a primeira linha até a última, ele passa por uma transição, então essa transição ela tá intrínseca assim também. Então o conforto do verde, né, seja numa pintura ou seja numa área verde urbana, num parque, ela traz mais qualidade de vida. Então o nosso trabalho também tem esse lugar assim de trazer o verde para esse lugar tão afetivo e de, né, tem uma expressão Potente, né? Potente. Você sabe, o que eu acho legal na arte, eu tenho certeza que a Chalene e o Juliano convivem com isso todo dia, é o fato de que o artista traz para a gente uma proposta de uma leitura, né? Mas para cada pessoa que observa a obra, e é legal o fato da gente ter nessa obra vários capacetes, vários momentos, né? Que é a possibilidade da gente trazer a nossa interpretação. E você já colocou algumas coisas aí, Alice, que eu gosto muito, que é você falar do capacete, né? Eu tenho até algumas frases que eu uso quando eu narro corrida, que eu falo que o piloto que ganha a corrida está feliz debaixo do capacete. E feliz debaixo do capacete todos os motociclistas, mas também você falou de proteção. Você também contou uma coisa interessante, e isso é fundamental, talvez, nessas peças, que é o fato desses capacetes terem sido doados porque eles passaram por um teste de segurança. Então, eles foram destruídos. Então, quando a Alice e a Cleo colocam a cor, né, e interpretam e fazem uma viagem de memória, trazendo a botânica, trazendo as flores, é um renascimento para essas peças que seriam descartadas, virar lixo. A verdade é essa, né? Então, você dá uma nova oportunidade. E essas novas leituras, né, Chalene, eu acho que, estando num lugar desse, estando ali onde ele está, ele permite um contato ainda maior, né, da fábrica de cultura, não? Sim, permite. E é o que você falou mesmo, porque cada pessoa que passa de carro, de moto, pedestre que passa, ele tem uma leitura do que é essa instalação, né? Do que é, né? Eu já ouvi, mas parece coco. Parece, cada um. É o segundo nome da cabeça, né? Não tem tantos lugares. Bati meu coco e tá dentro, tá bom. No primeiro dia que a gente estava montando aqui, uma criança achou que era melancia de longe. Jura? O verde, ele trouxe essa lembrança. Né? Mas é isso que você falou, cada um vai ter a sua leitura. E o bacana de tudo isso é que assim, a Fábrica de Cultura, a gente trabalha aqui com uma programação cultural, e a instalação ela é uma programação que está ali, para o público que está passando, e que cada um vai ter uma reflexão diferente, tem o descritivo do que é, né? Mas cada um vai ter uma reflexão e vai ter um entendimento do que é o responsa, do que é a instalação, do que é a fábrica de cultura, como esses dois equipamentos, como essas duas propostas se conversam, né? Isso é muito íntimo de cada um, né? E o bacana de trabalhar e de ouvir é que de cada pessoa você ouve algo diferente e novo. Né, vocês estão falando aqui, né, de como foi montar, como foi pintar, da emoção que vocês tiveram, que fala do lugar de onde vocês vieram, né? E isso é muito bom, é muito bom de ouvir, porque assim, a gente nesse lugar, a gente fica muito ouvinte, né? Porque a gente não dá a coisa pronta. Não, é isso. Porque para cada um a arte é isso. Para cada um tem um significado e toca de um jeito diferente. Dizem que o significado, né, inclusive de arte, quando é arte mesmo, é que ela tem uma abertura de interpretações. E a gente, como vocês fizeram a interpretação do próprio capacete, expor e propor uma leitura. Mas ela é só uma leitura. O legal e o bacana é isso, né? Abrir isso, não, Juliana? Eu tenho certeza que até para outras atividades aqui de dentro, essa obra da Alice e da Cleo pode ser uma proposta de novas interpretações, inclusive, né? Sim, sim, porque assim, como eu conversei com a Alicia, né, no primeiro dia que ela chegou, que eu fiquei curioso, a gente recebeu todo o projeto do Responsa, eu estava muito curioso para ver pronto, né? A gente que trabalha também com produção, a gente fica nisso, né? Como que vai ser as coisas. E quando eu vi os capacetes, e a Alicia me falou, né, que iam ser capacetes descartados ali, porque não passou no teste, eu falei, cara, que mensagem importante, né? Porque você traz um objeto de segurança, né, que salva vidas, seria descartado, mas tem uma fragilidade e também traz uma conscientização, né? Não só do uso, mas também de como que você consegue enxergar e como que eu consigo ver aquela exposição
dentro da fábrica, mas também como que eu consigo ver aquela exposição como um processo de conscientização, sabe? Da fragilidade que é, ao mesmo tempo, a importância, sabe? Perfeito. É um equipamento frágil, mas que é o que vai salvar minha vida, sabe? Então, isso que, para mim, isso foi o que mais me tocou, sabe? Real, assim, foi o que mais me tocou. E você sabe que quando a gente fala de capacete, que é tão essencial, né? Tem muita gente que não se preocupa com o capacete que escolheu para fazer uma viagem de moto, para andar de moto. Eu acho que também nós temos até essa leitura, esse filtro de leitura nessa obra, que é a importância dela, né? O quanto ela está preservando e o quanto ela transcende a própria obra, o próprio capacete em si, né? Mas eu queria ouvir da Cleo e depois da Alicia, como é que é o contato de vocês? Como foi, assim, receber capacetes para pintar? A base da expressão de vocês. Porque, normalmente, o que a gente lembra, né, de um artista? A gente fala de tela, né? A gente fala de um muro. E aí você fala, de repente, vem um capacete, que é um desafio, porque ele já tem o formato dele, né? A fábrica, a Norris, que foi a apoiadora que nos mandou os capacetes, tem uma forma específica, pensada, a combinação com a viseira. Cleo, começa você me contando como é que é trabalhar em cima dessa base. Então, foi um pânico no começo. Que bom. Eu deixei a Alicia doida. Primeiro que a gente estava com o prazo bem curto, né? E eu, Alicia do céu, o que a gente vai aprontar e tal? E eu lá matutando, batendo minha cabeça. Vamos fazer assim, assim, assado. Vamos fazer uma imagem, tipo, em cada capacete para formar uma imagem num todo. Tava lá batendo minha cabeça, mas sabe que foi assim? O capacete chegou, a gente pegou o protótipo o primeiro protótipo, brincamos lá. Falei, bom, Alicia, não parece ser tão difícil, né? Assim, encaixar e tal, porque a gente tinha uma ordem, né? Da disposição, né, para ter. Mas assim, fluiu tão tranquilo que até a gente ficou meio passada assim na hora. Porque eu fiquei em pânico, na real, porque eu nunca tinha pintado um capacete assim, né? Eu fiz pintura em muro, em tela, o que é usual, né? Mas foi bem surpreendente, vamos dizer assim, sendo suave. E para você, Alice, como é que foi esse desafio? Eu posso chamar de desafio ou não? Como é que foi? É sempre um desafio trazer alguma arte para o mundo, né? A gente tem uma responsa, enquanto... apesar da arte ela ter essa... A parte física da coisa também é a dificuldade, talvez, de encontrar a superfície, a aderência, o tipo de tinta. E aí a gente foi nesse protótipo também, nesse próprio protótipo, né? A gente conseguiu já ver como que ia fazer, se precisava lixar, se precisava de uma tinta óleo, acrílica e tal. Aí a gente já fez esse teste. E aí, quando chegou, a gente já estava meio que preparado, assim, já com o material que ia ser melhor para a gente trabalhar nessa superfície, né? É legal isso. Mas foi bem curioso a maneira como fluiu, assim, que eu achei que ia ser mais... que a gente ia travar um pouco no encaixe das peças, mas foi assim. É legal isso do trabalho de fazer, né? Porque a gente olha a obra e fala assim, expressão artística e tal. O que normalmente se pensa, né? Tem aquele preconceito, e vocês aqui, articuladores, devem conviver isso direto, né? Que o pessoal vem, veio uma inspiração, veio uma coisa de outro planeta, e veio uma coisa divina. E até... Só que aí tem o trabalho, né? Vocês estão falando, vamos lixar, como é que vai ser a aplicação dessa tinta? Que tinta que a gente vai usar para isso aqui fixar? Eu acho que essa contação de história, para vocês que são articuladores aqui, serve até que, não sei... E você, Juliano, que você, inclusive, é professor, né? É uma forma, inclusive, de estimular as pessoas que vão trabalhar com isso e que, às vezes, encontram uma dificuldade, né? Não veio inspiração, a minha mão não... Cara, é trabalho, é uma vez. Você falou, né? Vem um protótipo, é só o começo do trabalho, Juliano. Pra gente aqui é muito louco isso, porque eu fiquei com essa dúvida quando eu conversei com a Alicia também, né? Porque foi chegando os capacetes, eu imaginei que seria várias peças, queria juntar e seria uma imagem só. E essa foi minha surpresa, porque eram coisas diferentes, né? Que tinham uma ligação, mas eram coisas diferentes.
E aí você trazendo essa pergunta vai muito de encontro com o que acontece aqui com os ateliês que a gente oferece, né? Porque a gente tem um aprendiz, que nem a Chá falou, né? A gente está aqui e trabalha com o sonho das pessoas, né? A gente tem um aprendiz que o sonho dele é ser um grande artista ali, né? De ser um grande grafiteiro. E aí ele inicia, né, nesse processo de entender o que é uma tela, de pegar pela primeira vez uma latinha de spray, de ir para o muro, e aí tem todo um trabalho de entender a superfície, né, porque você vai aplicar um fundo, mas às vezes o pincel não é o adequado, então você vai para o rolinho, né, então tem todo esse contato com aquela peça pela primeira vez, né, antes de você talvez até pensar, vou fazer isso. E aí, para a gente aqui, que está também atrelado não só à programação, mas nesse processo de evolução do artista, né, como que ele começa o trabalho e o que vai resultar aquilo lá, que às vezes é completamente diferente do que ele começou, sabe? Sim. Porque ele pensou ali, mas ao decorrer do tempo teve uma evolução, né? Eu acho que é isso também. Eu queria complementar agora como mãe. Ah, ótimo, Eu sou ótimo. mãe do artista também, que faz grafites aqui na fábrica. E ele ficou inquieto. Ele, mãe, que eu contei, que eram capacetes que seriam descartados por isso. Meu pneu furou ontem. Meu pneu furou. Ele, mãe, e os pneus? Ó, E os excelente. pneus? O que eles estão fazendo com os pneus? Tem alguém trabalhando com pneu? Aí eu já não sei. Aí é seu papel de artista buscar fazer essa pesquisa. Qual é o melhor material, mas o que é muito bacana, essa inquietação, não só do artista, mas como de qualquer pessoa comum, que passa, nossa, é capacete, mas como pessoa, de onde saiu essa ideia, sabe, essa inquietação? Como que elas chegaram até esse resultado? Né? E eu quero fazer também, eu quero experimentar. Então, assim, a gente volta ao ponto inicial, que cada um tem a sua interpretação, a sua inquietação, e o que eu faço com essa informação nova? Né? E esse espaço é um espaço que proporciona isso, né? Essa inquietação e o realizar. Agora, como mãe, falando na Fábrica de Cultura, estar aqui é muito bom por isso, porque assim, a gente tem essa proximidade com os artistas, esse bate-papo, né, de entender como foi todo esse processo para chegar nesse resultado final. É muito importante esse trabalho que vocês realizam. Parabéns. Porque assim, a gente não tinha ideia do que ia dar nesses capacetes, a gente estava lá olhando. E o bacana é que nem, pelo jeito, Cléo, você também não, é isso? E, ó, não impulsiona muito não, que se um dia você chega, tua geladeira tá pintada. Massa. Mas, e é isso. Cada um tem sua interpretação e cada um ele tem algo que mexe ali com essa instalação, porque assim, é algo novo, diferente, inusitado, capacete. Nesse ponto eu queria falar um pouco mais a respeito das casas da Fábrica de Cultura, pelo seguinte: vocês têm que proporcionar o material para esses alunos, né? Como é que é essa parte logística e escolher tudo isso? Porque o Juliano falou, o primeiro contato ali com a latinha de tinta e tal. Não deve ser fácil também para a gente, né, para os artistas, para todos em geral, ir atrás de um patrocinador, conseguir a base para o trabalho. E aqui você tem que fazer isso para a gente que vai aprender e que muitas vezes começa e nem continua. Como é que é esse desafio? Olha, você iniciou falando sobre o equipamento da fábrica, né, por ser um equipamento público muito bem equipado. Eu acho que é isso, né? Hoje a política pública Fábrica de Cultura é uma política do governo do estado, né? Gerido pela Poiesis, que é uma organização social que administra o programa ali. E a gente está acho que são 10 unidades administradas pela Poiesis. E aí eu posso dizer isso com muito conforto. A gente tem um equipamento muito bem cuidado, né? E tem um olhar muito específico para esse jovem, esse adolescente que busca, né? Então, todo o trabalho, né, tem um trabalho pedagógico. Você falou do equipamento, mas é isso, né? É um conjunto. A fábrica ela não trabalha sozinha, né? A gente tem toda uma equipe, né? Desde a monitoria que recebe esse aprendiz, essa mãe para dar uma informação, a nossa equipe de limpeza, inclusive, parabéns aí à nossa equipe por cuidar tão bem desse espaço. Então, é um trabalho em conjunto. E aí, respondendo a sua pergunta, o processo pedagógico ele é pensado também
nessa essência, né? Eu vou ter ali, de repente, um jovem, um adolescente, um adulto que já tem um conhecimento, e eu vou ter uma pessoa que só tem a vontade, mas não sabe como começar, mas quer fazer, né? Então tem todo um processo na escolha do material, né, de identificar também o processo e a especificidade de cada um, de como você vai usar uma lata de tinta. Olha, você está nesse processo, então você vai continuar aqui no papel fazendo seus esboços. Já tem um que está no processo mais evoluído, e aí já vamos pensar no muro. A gente tem uma parceria muito grande com a comunidade, então a gente faz um processo de articulação mesmo, de ir para o território, levar algumas ações para o território. Então a gente, em alguns momentos, a gente pega os aprendizes aqui, por exemplo, estão fazendo grafite, e uma ação da gente na rua, né, ali na comunidade, com um show, com uma ação de difusão, a gente leva esses aprendizes para grafitar o muro, para ter esse primeiro contato, né? E aí a escolha do equipamento, do material, também vem dessa evolução, né, e de como que esse aprendiz ele está ali utilizando esse material, né? Mas também tem um olhar no sentido de também poder proporcionar para ele um momento diferente, sabe? Uma vivência diferente. Porque é isso, aqui a gente está com a Alicia, eles tiveram contato com a Alicia, né, que, poxa, ela que fez essa obra, eu estou aqui do lado da artista, sabe? Então a gente... Eles tiveram isso, nós tivemos essa oportunidade. Sim, eles tiveram. A Alicia veio, acompanhou toda a montagem, fez um tour pela fábrica, conheceu os espaços, né? Então isso foi muito importante, que é o que a Chá falou, né? É você poder estar do lado desse grande artista, entendeu? Que você vai olhar na televisão e falar assim, cara, eu estava do lado dela, eu falei com ela, sabe? Ela me viu pintando ali, ela me viu, sabe? Então isso é importante. E esse espaço ele consegue proporcionar isso, sabe? Você tá do lado da pessoa ali que você amanhã vai ver na TV e que você viu que fez uma obra gigantesca, que tem todo um contexto, todo um conceito, e você estava do lado. Eu pude pegar, tocar nela, sabe? Essa segunda fase da exposição, a obra está lá. Mas ter o contato com o lugar onde vai expor e falar com as pessoas, como é que é, Alice? Você falar com as pessoas a respeito desse trabalho e poder estimular também, porque, afinal de contas, você também teve a sua fase de receber aquela estrelinha, aquela vontade de continuar e seguir um caminho, não? Eu acho que uma das coisas que mais, enquanto artista, enquanto uma pessoa trans, eu gosto de colocar esse lugar da representatividade, fica intrínseco, né? Essa coisa de você olhar para o artista e sentir que você, de algum jeito, vai despertar, né? Tocar e representar alguma identidade semelhante. Então, tem essa construção de autoestima também, o impacto de construção de autoestima, e é muito... É muito direto, né? Só adicionando um parêntese aqui, é muito importante, ainda mais para essa geração nova, eles terem esse contato com a criatividade, porque hoje em dia eles têm tudo muito na palma da mão. Perfeito. Então, eles pulam essa parte do porquê. Por que é um capacete? Por que das coisas? Então, esse projeto ele já exercita até esse vamos dizer... empírico, né? O empírico de se perguntar das coisas, né? Porque hoje em dia é tudo muito pronto, muito genérico, né? Eu acho que a nossa geração de 25 a 30... A geração dos algoritmos. A semi-nova. a gente tem essa tarefa, porque a gente teve contato com projetos culturais antes, que, com o passar dos governos, né, a gente foi perdendo muitos. Na minha cidade, eu participava de um projeto pós da escola, que a gente fazia até tricô, assim, crochê. E não tinha essa, eram os meninos e as meninas muito juntos. Bom. Não tinha essa diferença. E, estimulou esse contato com a arte, com a criatividade, de uma maneira muito, muito lúdica, muito diferente. E, hoje em dia, a gente tem que estar sempre tentando repassar, né, para essa nova geração. Porque eles têm tudo muito genérico na palma da mão. E aí acabam pulando essa fase. Né? A questão do porquê, a questão do trabalho que tem que ter, porque hoje, quando a gente fala do mundo das telas, é tudo um toque e está tudo resolvido. A gente está entrando numa fase de inteligência artificial que você imagina uma dúvida e aquilo vai te responder. Mostrar numa fábrica de cultura, aliás, o próprio nome, né?
é muito feliz, né? Quando você fala em fábrica, você fala que você já remete ao fato de que alguém tem de fabricar. E é você que tem que fabricar uma arte. A princípio parecem ser coisas diferentes, mas não. Você tem que entrar dentro de um processo de também ser fabricado como artista. E isso é um processo longo, hein, Alicia? É um processo longo, né? Não é assim que você nasce pintando capacetes, né? A minha relação, por exemplo, com o processo criativo mesmo, ela vem de um lugar que me remete à minha infância, assim, sempre desenhei, então tinha essa coisa de me expressar, e aí isso foi intensificando, e realmente assim, hoje a responsabilidade que a gente tem, né, enquanto pessoas que estão produzindo não só arte. não só a arte, mas um lugar de construção de autoestima. E isso vai sendo moldado, né? Assim, então eu sinto que cada obra que chega ou cada processo artístico, né, cada intervenção, ela me constrói enquanto ser humano também. E é interessante porque é um caminho para você e para todos nós, né, observarmos as possibilidades que nós temos como seres humanos, né, no que em como a gente se expressa, no que a gente faz, em como a gente se mostra, em o papel de cada um no mundo, né? Eu posso escolher isso, eu posso escolher aquilo, eu tenho liberdade para criar e me criar também, né, Cléo? Sim. Essa obra traz essa diversidade de botânica exatamente por isso. A gente tem uma diversidade enorme de plantas e seres vivos assim que para a gente é anônimo e que tem uma diversidade enorme. A maneira de se reproduzir é enorme. Então, a gente está aí para se espelhar com a própria natureza, né? É uma reflexão bem assim a fundo. Gancho perfeito para mim, Cléo. Sabe por quê? Porque você falou assim de caminhos e formas de se expressar, e aí eu me lembrei, eu acho que eu contei para vocês aqui a respeito da minha experiência vendo a primeira vez uma folha no microscópio. Uma professora da escola pública que eu fazia lá no bairro da Lapa, em São Paulo, no Pereira Barreto, a professora, não tínhamos naquela época nenhum equipamento de eletrônico ou de laboratório, e a professora foi lá, levou o laboratório, levou o microscópio dela e fez a gente ver uma folha. E a gente vendo a folha, ela deu a aula falando dos cloroplastos. Os cloroplastos que têm a função de, ao receber a luz do sol, transitar dentro da folha, levando e transformando o oxigênio, né, em energia, em fazer a luz do sol, como disse e escreveu Caetano Veloso, né, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, tem tudo a ver com isso, porque quando você olha os cloroplastos andando, você vê o quê? Você vê uma avenida. Eles estão lá circulando numa ordem perfeita para fazer esse trânsito da energia que era a luz e virou oxigênio. Quer dizer, não tem nada mais esse caminho do que vocês escolheram para colocar num capacete, que é para proteger a vida, que circula tanto para a gente falar dessa coisa da mobilidade. Então, era meu sonho conseguir tentar, né? Tentei fazer isso desde que eu criei o projeto em 2011. Aí, quando eu conheci a Thaís e a Renata em Goiânia, e a gente contou dessa história, elas com as cabeças de articuladores que vocês são aqui, né? Chalene e Juliano, entenderam um pouco do que seria essa ideia de um motoqueiro em traduzir, porque elas falaram para mim assim, não, temos que colocar vocês em contato com artistas. São os artistas que vão conseguir traduzir isso, né? E eu acho que a função da Fábrica de Cultura nesse momento é fazer com que novos artistas entendam a função da arte nesse transporte, né, de informação e de possibilidades que a gente tem, né? Na Sim. figura da Cléo e da Alicia aqui, a gente tem isso muito, como vocês escolheram a palavra, né, de uma forma muito potente, né, Cléo? Sim, e também traz uma realidade diferente para pessoas trans. A gente tem que bater nessa tecla, porque ainda assim a gente sofre por estar sempre na margem, mas são pessoas como nós que a gente vai mostrar para a geração que é possível sim você
ter um corpo trans e tá oferecendo serviço, você tá fazendo a sua arte no seu espaço, ser quem você é e fazer da melhor forma que você puder, sabe? Tanto é que eu e a Alicia se encontrou assim, uma sendo fã da outra, né? Ela apareceu no meu salão do nada, falando que me conheceu pelo Instagram e como que eu assim inspirei por ser uma trans alternativa, tal, e ela também, e aí começou essa amizade de duas artistas. Já conheci a arte botânica dela e estamos aí nessa carreira. E encararam o juntas, capacete para fazer isso sim, tudo maravilhoso que a gente sim, tá... aí quando... Você vê, é quase como se a gente pudesse dizer que são portais, né? Sim. Para tirar a gente do lugar comum, porque a gente é criado dentro de padrões de identificação, né? Ó, eu me identifico dessa forma e vou defender essa identidade até o fim da vida. O que vocês trazem para a gente como figuras trans e como artistas possibilidades, são verdadeiros portais para dizer para a gente, você escolheu ser, você pode escolher outra coisa, você pode escolher outra forma de se expressar, Alicia. Total, essa flexibilidade, né? E a arte, ela é totalmente sobre se desenrijecer. Isso. Então, é construção de autoestima mesmo. Eu só queria, se vocês me permitem, Por claro, favor, né? Juliano. Quando a Alice e a Cleo traz, né, o fato, né, de bater na tecla, né, isso é muito importante porque vai de encontro, né, muito louco isso, né, vai de encontro com o que a gente também se propõe a trabalhar, né, que é essa grande diversidade, né, quando vocês trazem, né, vocês como pessoas trans. E a fábrica ela tem esse compromisso também, né, de trazer as representatividades, né, e trazer essa diversidade para dentro da nossa programação. E não só em datas, em períodos, né, que a gente tem ali os meses, que tem toda essa visibilidade, mas o nosso compromisso de trazer as pessoas trans, LGBTQIA+, para dentro da nossa programação todo ano. Né, contratar para dar uma oficina, para fazer um bate-papo, né, porque é um espaço diverso, é um espaço laico, mas é um espaço que a gente precisa que as pessoas também se encontrem, né, através de representatividade, né. Então é muito louco como que a gente se encontra, né, em momentos e as coisas elas fluem, né, nesse trajeto, nesse caminho, né, porque a gente também tem esse processo dentro das nossas ações como o pilar, né, desse encontro e dessa representatividade, onde um jovem pode se sentir representado pela Cleo, pela Alicia e falar, poxa, eu posso seguir isso aí também, sabe? Eu, enquanto pessoa trans, eu posso ser artista, eu posso gritar para o mundo através da minha arte, né? E falar assim, eu estou no caminho certo, digamos assim. Eu tenho um lugar, né? Eu tenho um lugar, eu posso ser acolhido. E essas pessoas já se acolheram. Eu também posso me acolher e me expressar. É importante isso também, inclusive, principalmente como mãe, né, Charlene? Como mãe, como muçulmana, é muito bacana esse espaço, porque assim a gente fala de diversidade, a gente fala de possibilidades, mas a gente também fala de respeito. Né? E você transitar, conhecer as pessoas, porque ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é uma coisa só. Vocês são artistas, vocês são mulheres trans, diversas coisas, e é o que acontece aqui, né? Essa possibilidade de eu sou muçulmana, mas eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, e eu gostaria de até colocar uma coisa que é muito importante para mim, que assim, a Fábrica de Cultura é o primeiro lugar onde eu consigo trabalhar com o hijab e o lenço. Isso é respeito. Coisa linda. É o primeiro lugar, porque muitas muçulmanas têm que tirar o hijab para conseguir trabalhar. E pensa assim, para as pessoas que frequentam esse espaço, os aprendizes, o público, de repente ele chega uma mulher trans, uma muçulmana, tem de tudo. Um motoqueiro. Tem de tudo. E é possível. É possível. É lindo, é possível, né? E para ser artista, você só precisa ser você. Isso. E aqui na fábrica, a gente proporciona essa realidade quando você transita pela fábrica. Eu vou voltar um pouquinho só na pergunta que foi feita quanto a material,
né, Isso. o material para as atividades. Aqui a gente tem uma curadoria, que eu gostaria de falar também, que a gente trabalha, possibilidades. A gente tem um valor para difusão e recebe diversos projetos. Então, dentro desses projetos, a gente escolhe, passa por essa curadoria, o que é possível fazer. Porque é muito bacana, a gente está aqui falando de arte, de possibilidades, mas eu cheguei em casa, eu não tenho essa possibilidade. Eu não tenho esse pincel, eu não tenho essa folha, eu não tenho essa tinta. Então, assim, a gente procura trabalhar com projetos onde esse aprendiz, esse público que vem para a fábrica, ele consegue levar esse material, esse produto para casa. Porque isso também serve de estímulo, que você falou também de autoestima. Né? Autoestima é o processo pedagógico, é a questão, eu consegui fazer isso aqui. Isso aqui, ele pode virar isso aqui. E com essas possibilidades e essa proximidade que a gente tem, né? Porque assim, eu não sei se todos chegaram até você de repente ver a Alicia montando lá a exposição, se tiveram coragem de perguntar, mas aí como ele já conhece a gente, mas o que é? Né? Aí a gente faz essa intermediação ali. Não, olha, ela é a Alicia, é uma mulher trans, é uma artista, né? Então, essa possibilidade que a fábrica traz em todos os aspectos, de não ser, ninguém é uma coisa só. E aqui você tem a possibilidade de evidenciar isso, de mostrar isso, de mostrar a sua arte e as pessoas entenderem o que é a sua arte e o que é você. Que ninguém é uma coisa só, que geralmente coloca a gente em rótulos, né? Ah, é uma mulher trans e só. Não, existe um leque de possibilidades. E vem carregado de estereótipos, né? Então, Sim. se a gente Caixinhas, já né? constrói esse imaginário, essas caixinhas, é o nosso dever, né, enquanto Essas artista. caixinhas. Aliás, assim, eu queria adicionar um parênteses de agradecimento. Toda a curadoria do projeto, a vocês por estarem recebendo a gente tão bem, receber essa peça, que tem muito valor emocional e é muito significativo para a gente, como pessoas, além de trans, como pessoas humanas, sabe? Nos torna mais humanas, mais próximas do que a gente é e do que a gente gosta de fazer. Então, muito obrigada mesmo. Nós que a todos agradecemos vocês, tá? receber vocês aqui. É isso, a gente está chegando no final aqui da nossa apresentação. É importante que a gente se mostre como a gente é, porque, afinal de contas, exatamente como a obra de vocês exposta lá, cada pedacinho tem uma identidade, mas ele conta uma história quando está todo junto. Então, nós todos somos uma coisa só. Nós todos somos seres humanos. Né? E que seja, né, através da arte, e da arte do amor, de entender que a gente está debaixo e acima desse plano todo, que a gente é uma coisa só, e que o trabalho da gente é só um dia após o outro. A gente está sempre fazendo ele, não tem parada. Então é responsa para nós, né, é seguir nesse trabalho, que afinal de contas é a nossa mobilidade nesse mundo. Quero agradecer a Alicia. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Inclusive, quero agradecer também a Associação Mão na Massa, chinês, tudo bem? Desculpa, nem vocês entraram. A gente teve a possibilidade de trabalhar junto na pandemia, né? Então eu fico muito feliz assim que de alguma forma essas peças também podem ter algum destino que está nesse lugar de afeto para mim. E aí a gente também vai ter essa doação de algumas peças. Vocês podem também ter a possibilidade de expor no espaço de vocês ou também dar o destino que vocês quiserem para arrecadar algum fundo, alguma. Então, isso é muito legal assim para mim. Fico muito feliz e realmente gratificante. É a ONG que você está doando os capacetes, né, algumas das peças, para se fazer a arrecadação de fundos. Isso é muito importante, porque, afinal de contas, a gente está falando, né, de tocar as pessoas, mas é muito importante também fazer com que essas peças, esses capacetes, que seriam e foram, de alguma forma, destruídos, que eles ganhem uma nova vida e consigam tocar, através dessa sua doação, que a gente, de novo, agradece, tocar mais gente ainda, fazer com que outros trabalhos aconteçam. Cléo, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu trabalho, da tua inspiração, muito bom te ver e te ter aqui. Juliana, de novo, pela recepção, pelo trabalho que vocês fazem aqui,
Eu estendo através de você, né, para você eu agradeço, mas é extensivo a todos da Fábrica de Cultura que nos receberam sempre com muita competência e muito carinho. Obrigado. Que é isso, eu que agradeço a presença de vocês. Para a gente, enquanto fábrica, enquanto comunidade, foi muito bom, né, ter essa proposta aqui, ter essa exposição. Vem de encontro, como a gente falou aqui desde o início, com tudo que a gente trabalha dentro da Fábrica de Cultura. E eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha outros projetos, responsas, né, que a gente possa desenvolver em parceria e trazer aqui para dentro da fábrica, tá bom? Obrigado. Ok, pessoal, obrigado. Eu gostaria de pedir e também entrar nessa salva de palmas para todos nós, porque a gente merece esse momento de carinho sonoro também, através das nossas palmas. Obrigado.